sobre o que a gente vem trabalhando, né? E acho que é a primeira vez que eu venho falar num lugar da JS que não é da China, né? Sobre a China ou sobre algo parecido. Então eu vou fugir um pouco do meu roteiro e me foi pedido o seguinte, que eu falasse sobre crise do capitalismo e a questão da democracia, né? E como eu vi a programação de vocês e eu não vi nada aqui que chegasse assim, uma aula sobre economia política, por exemplo, eu vou apresentar alguns conceitos básicos de economia política antes para vocês e depois nós entramos num assunto mais premente do momento, que é o caso brasileiro, né? Daí as conclusões. Pode passar para... Então eu vou apresentar primeiro os objetivos aqui para vocês, depois a ciência da economia política, algumas definições, o capitalismo e suas contradições nodais, Marx, ciclos econômicos, pleno emprego, entre aspas, e a luta de classes, e o caso brasileiro recente. Tentar falar aqui de forma mais pausada possível. Quem tiver dúvidas ao final é só... Eu coloco aqui dois objetivos para essa apresentação. Primeiro, a partir de categorias da economia política e do materialismo histórico, demarcar a fronteira com as visões liberais de democracia e crise do capitalismo. Por que eu digo isso? Porque existem duas correntes de pensamento que hoje exercem uma influência muito grande no nosso meio, tanto na sociedade quanto na esquerda em geral. Que são basicamente as visões liberais de democracia, de forma mais concreta, a questão das liberdades individuais, que se confunde muito com bandeira de esquerda, as pautas contra as opressões, por exemplo, e a própria questão, e também o tal do positivismo. Até brinco com o Renato que o positivismo exerce um poder de influência muito grande sobre muito pessoal nosso. Então eu quero demarcar a fronteira com essas duas formas de pensar a democracia com vocês aqui hoje, e também demarcar com as visões liberais de crise do capitalismo, não é? Porque existe uma visão de crise do capitalismo que é a nossa, que nós conhecemos, não é? E também existe uma visão que é a dominante, que não é a nossa visão sobre a crise do capitalismo. Então apresentar um pouco dessas questões para vocês, são questões iniciais, tá? E depois abordar o caso brasileiro recente à luz da dinâmica política internacional e nacional. Tá ok, pessoal? Vamos lá? Algumas definições da ciência da economia política. Uma visão menos sofisticada é a seguinte: é a ciência que estuda a dinâmica das classes sociais no processo de produção, distribuição e circulação de mercadorias. As ciências biológicas, por exemplo, as ciências médicas, elas conseguiram mapear o código genético humano, não é isso? Ou seja, conseguiram achar o DNA, que é o código genético. E nós temos nós que abraçamos o marxismo, o nosso objetivo é buscar compreender o quê? O DNA da sociedade, ou seja, qual que é o código genético da sociedade? Por que a sociedade é do jeito que ela é? E para isso é que existe a ciência da economia política e o materialismo histórico. E a compreensão das razões da sociedade ser do jeito que ela só pode ser passiva de se encontrar no processo de produção de mercadorias. Ou seja, foi no processo de produção que Marx chegou às conclusões que ele chegou. Eu falo isso porque se confunde muito circulação com produção com distribuição. Então existe muita tese circulacionista, que também não vou falar sobre isso aqui, que se diz marxista, etc, etc, mas não é. O marxismo ele é uma ciência que estuda o processo de produção de mercadorias. E não somente isso, a dinâmica das classes sociais nesse processo. É daí que se tira, por exemplo, a estratégia tática do Partido Comunista. Nós analisamos o processo de produção de mercadorias no Brasil, nós analisamos o estágio em que se encontra o capitalismo brasileiro, se os trabalhadores estão na ofensiva ou não na ofensiva, e a partir dessa leitura do processo de produção que nós tiramos a nossa estratégia, a nossa tática. Não é? Ou seja, não é uma coisa que cai do céu na nossa cabeça, né? Nós somos amplos aqui, somos flexíveis lá, não é isso. Né? A nossa política parte de uma análise minuciosa do processo de produção, distribuição e circulação de mercadorias no Brasil, por exemplo, e no mundo. Uma outra visão, que é uma visão que eu tenho buscado trabalhar mais individualmente, que é a seguinte:
É uma ciência que estuda a dinâmica das classes sociais no processo de produção, distribuição e circulação de mercadorias, ponto, em uma economia de mercado. Logo, passiva da chamada... Tá muito ruim aqui o negócio, né, amigo? Mas tudo tranquilo, eu não sou chato, não. Eu só pareço. Eu só pareço ser chato. A questão é que não tá muito... Pode ser isso. Fica até melhor assim, eu acho. Tá. Pessoal, quero lembrar para vocês que o nosso objetivo é governar o Estado brasileiro, hein, pessoal? Então a gente tem que aprender a lidar com essas coisas desde já, né? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar uma história. Eu estive no Rio Grande do Norte uma vez, e uma amiga minha trotskista, que eu tenho amigo trotskista, entendeu? Ficou de organizar uma festa de aniversário para mim, lá no Rio Grande do Norte. Eu cheguei lá no dia 12 de dezembro, que é amanhã, só que ano passado, eu fui falar com ela, e aí a festa? Cara, sabe que ela perguntou para mim, mas é hoje o aniversário seu? Ou seja, a galera não consegue nem organizar uma festa de aniversário. Você imagina controlar o processo de produção, né, cara? Então... Tá passando. Que é uma definição minha particular e que eu quero socializar com vocês, que a economia política é uma ciência que estuda a dinâmica das classes sociais no processo de produção, distribuição e circulação de mercadorias em uma economia de mercado. Quando eu falo economia de mercado, eu quero dizer o seguinte, é passiva da ação da chamada lei do valor. A lei do valor é a lei geral de reprodução do capitalismo. Tá? Quanto mais Estado presente na economia, mais restrita é a ação da lei do valor. Quanto menor o tamanho do Estado, a ação do Estado sobre o processo de acumulação, maior é a chance da lei do valor, a lei do valor influenciar o processo. Ou seja, quanto maior o raio de ação da lei do valor, menor a ação do Estado, e vice-versa. Existe, inclusive, uma discussão que é profunda sobre a existência ou não da lei do valor sobre o socialismo, que é um tema que eu tenho mais trabalhado nos últimos anos na minha vida, é esse. Um outro momento a gente discute isso. Agora eu coloco em uma economia de mercado, porém regulada pelo Estado. Porque a economia que nós vamos gerir no socialismo, e mesmo no capitalismo de Estado brasileiro, se um dia nós viemos chegar lá, é uma economia de mercado capitalista, porém regulada pelo Estado. Tá? O que está sendo proposto hoje ao Brasil é o oposto. É uma economia de mercado, onde a lei do valor age de forma discriminada, porque a ideia é retirar o Estado completamente da vida econômica do país. Tá? Então, acho que são conceitos básicos que eu acho que é importante vocês terem noção. E aqui também uma definição particular sobre economia. Tá? A economia, na minha visão, é a última das ciências naturais e a primeira entre as ciências sociais. Quando eu for falar das contradições entre forças produtivas e relações de produção, vocês vão entender essa definição. Por que eu falo disso? Tudo bom, rapaz? E aí? Antes disso, o que eu queria falar, voltando àquele ponto. O que eu queria colocar para vocês? A economia política, camaradas, não é a ciência que domina a economia hoje. Hoje,
a escola de economia que domina o mundo inteiro, a academia, é a escola neoclássica, que é os chamados neoliberais. E ele surge no final do século XIX. E eles alçam a si próprios ao grau de ciência. Então, a economia política para eles não é uma ciência, porque é uma ciência ideologizada, tá? Podemos falar sobre isso depois. E o que surge no final do século XIX chama-se o quê? Economics. Você pode ver, por exemplo, na internet um curso de economia fora, School of Economics. Não existe Political Economy, um curso de Political Economy, existe Economics, tá? Então nós somos caudatários de Adam Smith, Ricardo e Marx, né? Vamos lá. O capitalismo e suas contradições nodais. Eu coloco uma citação aqui para vocês de Inácio Rangel sobre o processo de desenvolvimento. Uma economia em desenvolvimento não resolve um problema sem criar outro ainda maior. Salta ininterruptamente de um desequilíbrio a outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa é a nossa diferença com a visão dos neoliberais sobre o processo de desenvolvimento. Nós, por exemplo, no Brasil, os últimos 20, 30 anos, nós estamos o dia inteiro levados a acreditar em quê? Que uma economia com uma saúde boa é uma economia estabilizada, não é isso? Sim ou não? Estabilizar a moeda, estabilização de preço, estabilização de produção, etc, etc. Só que, filosoficamente, a estabilidade não existe para nada que está em movimento. Por quê? O que move o movimento? A contradição. Então, a sociedade, ela se desenvolve a partir de contradições. Surge uma contradição, você resolve aquela contradição. Você resolvendo aquela contradição, surge outra. E assim, sucessivamente. A economia é a mesma coisa. O processo de desenvolvimento é a mesma coisa. Não é? Então, existe essa tendência muito forte de se falar em buscar estabilidade monetária para depois crescer. Só que, do ponto de vista do marxismo, é o contrário. Para nós, a estabilidade, entre aspas, só é possível com crescimento anterior à estabilidade. É uma velha discussão do que vem primeiro, a poupança ou o investimento. Tá? E o senso comum diz que é a poupança. Tem que poupar para poder investir, só que não. O que vem primeiro é investimento. Porque a poupança é a função da renda, que só é possível a partir do investimento. Isso é uma outra também discussão também, que é uma polêmica de 150 anos de economia. É uma falsa polêmica. Mas que nós temos a tendência, que é um pouco mais leiga em economia, acreditar nessas coisas. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada falácia da composição na economia. O que é falácia da composição? É aquela história do seguinte: uma família, ela recebe X por mês e não pode gastar mais do que aquilo. Se uma família, ela faz isso, ou seja, ela só gasta o que ela arrecada, o Estado tem que ser a mesma coisa. Isso não existe. E esse é o exemplo que se dá por aí, né? O Estado tem que ser como uma família, tem que gastar o que arrecada. Só que isso não é possível pelo seguinte: primeiro, que isso é uma falácia. Segundo, que a estabilidade monetária, conforme eles colocam, geralmente, ela é paga, é um problema criado pelos ricos e que os pobres pagam por ela. E a terceira coisa, um Estado indo ao banco é uma coisa. Sou eu indo discutir com o meu gerente do banco o aumento do meu limite bancário. Outra coisa é o Estado discutir com o sistema financeiro os termos do negócio. Porque o Estado, existe ativos do Estado, existe muita coisa do Estado. Então essas pegadinhas que os neoliberais nos colocam, a gente tem que saber escapar delas. Tá? Se nós não entendemos de economia, alguém vai entender por nós. Essa que é a questão. Tá? Vamos lá? Aqui, já voltando àquela ideia que eu coloquei da economia como a ciência que estuda as relações entre homem e natureza, desculpa, é a última das ciências naturais, a primeira das ciências sociais, eu coloco duas definições aqui da ciência do materialismo histórico. A ciência que estuda as relações entre o homem e a natureza e dos homens consigo mesmos. Essa é uma definição. A segunda definição é a ciência cujo objeto é a evolução da base material e de reprodução, modo de produção, da sociedade ao longo dos tempos. As duas definições são corretas, são complementares, tá? Ou seja, marxismo, o que seria marxismo? É a ciência que estuda a relação dos homens com a natureza
e dos homens consigo mesmos. E também a ciência que estuda a evolução da base material da sociedade e de sua reprodução. Daí a categoria do modo de produção ser uma categoria basilar do marxismo. Porque o modo de produção ele muda ao longo do tempo. Eu estou falando para vocês aqui que o capitalismo, a sociedade, ela caminha e salta de um desequilíbrio a outro, não é isso? Que não é possível estabilidade. Isso não existe. Aliás, as pessoas mais loucas que eu conheço, sem sacanagem, pessoal, eu vou na casa delas, aquele monte de livros de autoajuda, sabe? Não tem aquela livraria de autoajuda? Então tem vários livros de autoajuda, sabe? São as pessoas mais loucas que eu conheço, sabe? Então a economia também funciona dessa forma. E qual que é o núcleo basilar, vamos dizer assim, a razão pela qual a economia capitalista é instável, por natureza? É o fato de que a produção ela ser social, várias pessoas produzem ao mesmo tempo, e a apropriação do excedente ser privado. Essa é a razão pela qual o capitalismo é instável. A tendência do capitalismo é a crise, porque em si ele guarda uma contradição fundamental. Muitos produzem e poucos se apropriam do excedente. O que os liberais falam disso? Ou seja, a nossa visão de crise capitalista é essa, ou seja, isso aqui é a razão dos problemas. Os liberais acreditam em outra coisa. Eles falam o seguinte: toda demanda, toda oferta gera a sua própria demanda. Isso significa que o capitalismo é impossível ter crise. E uma outra coisa que eles falam: o capitalismo é um sistema em que o tempo inteiro está se utilizando todos os fatores de produção possível, ou seja, o capitalismo ele opera em capacidade máxima o tempo inteiro, o que não é verdade, tá? Como que nós respondemos a isso? Primeiro, essa questão da apropriação privada, produção social e apropriação privada, e a outra, né? O capitalismo ele tende ao monopólio e oligopólio, e o monopólio e oligopólio ele tende a manobrar, vamos dizer assim, a produção ao seu bel prazer. Isso vai explicar, por exemplo, a queda da Dilma, por exemplo, que eu vou falar mais adiante sobre isso, tá? Dessa estabilidade, duas contradições são nucleares do sistema. Uma, forças produtivas, que aí volta aquela questão, que são as relações entre homem e natureza. Ou seja, o que é o planejamento econômico? O planejamento econômico é a ciência que auxilia o homem a ter domínio sobre a natureza e utilizar a natureza a seu favor. Esse é o papel princípio do planejamento. E relações de produção, que são as relações dos homens consigo mesmos. Deu para entender porque a economia política ela é a última das ciências naturais, é a primeira das ciências sociais? A outra contradição. Pode ir. Base econômica, que são as forças produtivas da sociedade, e a superestrutura, que reflete as relações de produção. O que isso significa? Que quem comanda o processo é aquela classe social que detém o controle dos meios estratégicos de produção e também detém o controle do excedente da sociedade. Eu pergunto para vocês hoje, o Brasil hoje, ele paga ao sistema financeiro algo em torno de ricos no Brasil só tem aumentado apesar da crise, de bilionários. E você vê todo um arsenal midiático e acadêmico em favor de teses pró-liberais e ultraliberais. Eu falo isso para vocês, pessoal, para vocês não terem ilusão de que nós somos maioria na sociedade, porque às vezes a gente fica na nossa bolha, todo mundo aqui, e não tem noção do que acontece aí fora. Nós perdemos o debate de ideias, tá? Então, se você olhar para o perfil da dívida pública brasileira e você olhar para o retorno que esse sistema financeiro dá para o país, que é zero, hoje a relação crédito-PIB está em 45%, fica assim muito claro saber o seguinte: quem manda no Brasil de fato é o sistema financeiro. Tá? E é evidente que essa superestrutura, comandada por eles, está em franca oposição à própria base econômica da sociedade.
Hoje o país tem 14 milhões de empregados, ou 13 milhões, uma barbárie crescente, um grau de criminalização imenso, e os bancos continuam a acumular lucro. Ou seja, alguma coisa está errada, não é isso? Vamos continuar? A quarta parte, já caminhando para o Marx, ciclos econômicos, pleno emprego e luta de classe. São 4 coisas aí que a gente vai falar muito rapidamente. Eu vou ser muito honesto com vocês, eu vim aqui para ouvir o Renato falar, tá? Então, não, que eu tenho... no outro curso da JS, eu falei uma coisa que é verdadeira, que quando estou com o Renato perto de mim, eu sou uma pessoa, quando ele está longe, eu sou outra. Porque eu tenho vergonha de falar perto dele. É uma coisa minha, pessoal. Conversa dele. É sério. É uma questão que envolve respeito. Não, mas eu sei. É uma tática que a gente tem. A questão é que é o seguinte, eu tenho um profundo respeito, não é proselitismo, até porque se a gente discorda abertamente, eu e o Renato, mas a pessoa que eu sou hoje, eu devo muito a ele, pessoalmente. Né? Então, a minha principal referência pessoal, assim, que eu tenho na minha vida, é o Renato. Então, eu fico numa situação em que, perto dele, eu fico com vergonha de falar mesmo. Sabe? É isso, não é puxar saco, não é nada, ele me conhece, não é meu perfil esse. Mas eu estou diante da minha maior referência humana que eu tenho na minha vida, que é ele. Tá? É isso. Vamos voltar aqui porque... É o que interessa. A natureza e a sociedade são regidas por leis. Darwin descobre as leis que regem a natureza. Não é isso? Marx descobre as leis que regem a sociedade. E Marx descobre as leis fundamentais de funcionamento do sistema capitalista. Eu acredito que vocês tinham que tirar um tempo da vida de vocês para entender isso. Quais são as leis fundamentais que Marx descobre do funcionamento do sistema capitalista? Eu falo isso por quê? A economia política que nós estamos falando é uma economia política do capitalismo. Ela já está pronta. Já existe a ciência política, a ciência da economia política do capitalismo. Na União Soviética, na década de 50, eles conseguiram construir uma economia política do feudalismo. Agora, a economia política do socialismo é algo em construção ainda. Isso demanda, que é uma coisa que tenho discutido com o Renato pessoalmente, escrito também sobre isso, descobrir quais são as leis de funcionamento do socialismo. Ou seja, existe o socialismo que já teve uma experiência na União Soviética, no leste europeu, e existe o socialismo também na China, que, a meu ver, é uma outra formação econômico-social. Então, eu acredito que uma das tarefas basilares e estratégicas do nosso campo político é entender quais são as leis de funcionamento desse socialismo, que é o trabalho que o Marx fez para o capitalismo. Então, cabe à nossa geração buscar entender quais são as regularidades que permeiam o funcionamento dessa nova formação econômico-social que surge na China, que é a tese que eu tenho defendido, né? Vamos dizer assim, dentro do partido e fora do partido. Tá? Agora, para fins de compreensão da crise capitalista no caso brasileiro, existe uma relação intrínseca entre a dinâmica dos ciclos econômicos com uma das leis fundamentais do capitalismo, a lei da tendência à concentração e centralização do capital. Eu vou falar em ciclos econômicos porque uma coisa é as pessoas acreditarem que existem ciclos. Todo mundo sabe que existem ciclos. Agora, trabalhar com a noção de ciclos econômicos como objeto de análise são muito poucos. Entre os marxistas, eu sou minoria. Eu trabalho com ciclos de 50 anos de Kondratiev. Trabalho com ciclos decenais, que são ciclos juglarianos. Quem lê os meus trabalhos percebe isso. Tá? Mas pouca gente trabalha com isso. Tá? Eu faço uma relação para essa apresentação entre os ciclos econômicos e a tendência à concentração e à centralização do capital. Pode passar próximo, amigo. O que acontece na fase A do ciclo? A fase de expansão. Ocorre uma concentração de capital. Ou seja, existe mais dinheiro em circulação, existe mais prosperidade, existem mais direitos, os trabalhadores estão na ofensiva, existe pleno emprego, praticamente, tá? Ou seja, logo,
é uma sociedade muito mais respirável e muito mais democrática. É bom falar nesses termos de democracia, porque democracia para Marx tinha relação direta com a base material da sociedade, e não com as liberdades individuais. Para Marx, a democracia, a verdadeira democracia só seria possível existir no socialismo. Engels fala do socialismo como o quê? Como a batalha pela democracia. Por que democracia? Porque é o governo da maioria, e não de uma minoria que faz nome da maioria, vamos dizer assim, como é o caso da democracia burguesa. Tá? Nesse sentido, a ditadura do proletariado, conforme Marx coloca, seria uma democracia muito mais avançada do que qualquer democracia liberal. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Uma coisa é o que nós chamamos de liberdades individuais, que nós defendemos. PCdoB, o JS, etc. Outra coisa é o conceito de categoria em Marx. Tá? Vamos lá? A fase B. A fase B, pessoal, é o seguinte. É a que nós estamos vivendo hoje. É uma fase em que ocorre o processo de centralização do capital. O que é a centralização do capital? Se vocês olharem para um jornal de economia, existe uma página, mais dos europeus e norte-americanos, no Brasil nem tanto, em que estão lá listadas as fusões e aquisições daquela semana. Ou seja, tal empresa comprou a outra, etc, etc. Então a tendência de uma fase B, como a gente está vivendo hoje no mundo, é do quê? É de acelerar as fusões e aquisições. Ao se aumentar a centralização do capital, aumenta-se também o desemprego estrutural da economia. Estrutural por quê? Porque é o desemprego causado pelo aumento da composição orgânica do capital, ou seja, por tecnologia. Tá? É nessa época, meus amigos, que surgem os monstros. Então eu faço uma relação direta da fase B do ciclo com os monstros que o capitalismo cria. Jair Bolsonaro, por exemplo, é uma típica expressão da fase B do ciclo. A ascensão da extrema-direita na Europa é uma expressão da fase B do ciclo. Noções de neodarwinismo social são expressões da fase B do ciclo. E se vocês forem ver as fases B dos ciclos anteriores, do ciclo longo, vamos dizer, de 50 anos, é a mesma coisa. As duas guerras mundiais surgem após uma fase B, durante uma fase B do capitalismo, e assim por diante. Então, na nossa geração, Renato, está vivendo justamente numa fase B do capitalismo, na fase B do ciclo. Então, o desafio político nosso não é brincadeira. Nós somos contra a tendência, que é a tendência de fascismo. Renato ele comentou uma vez que na Europa, ele foi exilado na França, e que o governo passava na porta das pessoas e dava dinheiro para as pessoas consumirem. Que foram o quê? Os 30 anos pós-Segunda Guerra Mundial, em que o capitalismo avançou muito em níveis de direitos sociais, direitos trabalhistas, consumo, etc, etc. Depois acabou isso. Então o desafio da nossa geração é se localizar nisso aqui. Ao nos localizarmos nessa fase, nós vamos poder aprender a fazer política direito. É o típico de uma fase em que o Partido Comunista pode fazer tudo, menos se isolar. Por exemplo, eu estou falando aqui em questões de fase B do ciclo, ou seja, a fase recessiva. Tanto o capitalismo quanto o socialismo aprenderam a lidar com a fase B do ciclo. É outra coisa interessante. O capitalismo ele lida com a fase B do ciclo de que forma? Lidava até um tempo atrás, hoje não consegue mais. Hoje não consegue mais. A partir do aumento de gasto público. Então, junta-se 100 mil economistas brilhantes nos Estados Unidos e na Europa, e eles identificam as possíveis demandas, e o Estado passa a ser o primeiro investidor. Ao investir, ele vai gerar consumo. Ao gerar consumo, ele vai gerar demanda para as empresas privadas que estão com capacidade ociosa. E assim, ao intervir no ciclo econômico, o capitalismo ele volta a crescer. Ou ao menos dá uma
uma segurada na crise. O governo Lula, por exemplo, ele faz o que em 2009? Injeta 150 bilhões de reais do BNDES na economia, alavancando o consumo, e ao alavancar o consumo, conseguiu gerar demanda para as empresas, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, mas gerou. Tá? E no capitalismo existe a tendência, ao Estado intervir na economia, existe uma tendência da geração do pleno emprego, que mais tarde eu vou falar sobre isso para entender o caso brasileiro em especial. E o socialismo, como que ele lida com o ciclo econômico? A partir do planejamento. Vocês podem perceber que a China cresce há 40 anos sem parar. Por quê? Porque ela é uma economia planificada. Ela consegue se antecipar aos problemas da economia internacional. E ao se antecipar aos problemas da economia internacional, a China consegue criar institucionalidades capazes de prover do Estado de capacidade do quê? De intervir sobre o ciclo econômico. Por exemplo, em 2009, a China, quando chega a crise, a China, em menos de uma semana, ela lança um programa de investimentos de 12% do PIB, que na época significava 680 bilhões de dólares, como forma da China resistir à crise financeira internacional. Tá? Vamos lá? Porém, aí vou citar um texto de 1942. As razões para a oposição dos líderes industriais ao pleno emprego, alcançado via gastos do governo, podem ser subdivididos em 3 categorias. 1. Não gostam da interferência do governo no problema do emprego como tal. 2. Não gostam da direção dos gastos do governo, como, por exemplo, o investimento público e o consumo subsidiado. 3. Não gostam das mudanças sociais e políticas resultantes da manutenção do pleno emprego. Pessoal, dá para começar a entender o que aconteceu com o Brasil desde 2014? Esse texto chama-se Aspectos Políticos do Pleno Emprego, de Michel Kalecki. Eu acredito ser um dos textos mais geniais do século XX. É um texto didático de 8 páginas. Tá? Só uma coisinha só antes de falar do governo Lula e Dilma. O que acontece? O que os liberais falam disso? Nós advogamos a intervenção do Estado na economia. Tá? Por uma questão que é básica. Manutenção de consumo, de emprego, de renda. Não é uma questão social, pura e simplesmente. É uma questão política colocada. Os liberais dizem o seguinte: como a poupança ela precede o investimento, o Estado, ao intervir na economia, ele concorre com o setor privado por essa parcela da poupança a ser investida. E quando o Estado intervém na economia, existe um efeito de crowding out, que é o quê? Entre o Estado, o setor privado sai. Só que a história econômica diz o seguinte: nunca existiu na história da humanidade uma economia que cresceu e se desenvolveu sem que o Estado fosse o primeiro investidor e executor. Nunca existiu. As premissas neoclássicas, neoliberais, elas são muito sedutoras também. Só que elas são balizadas em critérios de falsibilidade. Tá? Então o que acontece quando o Estado intervém muito na economia? Qual que é o terrorismo que se faz na televisão hoje? A dívida pública aumentando, o Estado bagunçou a economia, gastou sem parar, a crise é causada pelos gastos públicos, etc, etc, etc. Esse é o discurso padrão, que muita gente nossa, quando ouve, não consegue responder. Eu estou mentindo, pessoal? Olha o que deu a política, a nova matriz macroeconômica da Dilma Rousseff, dando essa crise que está aí. E nós muitas vezes não sabemos como responder. Mas vamos tentar responder aqui agora, tá? Para entender o caso brasileiro e encerrar minha apresentação. Governos Lula e Dilma, tendo em vista aquele texto do Kalecki, aquela passagem do Kalecki. Crescente intervenção estatal na economia. Próximo slide. Aumento do papel dos bancos públicos no financiamento de grandes investimentos e programas e de empresas estatais na execução de imensas obras. Pré-sal, por exemplo. Desemprego no final de 2014, 4,8%, pleno emprego.
Eu não vou discutir aqui se é emprego de qualidade, se não é de qualidade, não estou discutindo isso. Essa é uma outra discussão. 2013 foi o ano em que houve mais greves na história do Brasil, vocês sabiam disso? E o governo Lula, ele muda a regra da correção do salário mínimo, que passou a ser o quê? O PIB mais a inflação do ano anterior. Isso gerou o quê? Um aumento da participação da renda dos trabalhadores no PIB nacional. E a Dilma promove uma ofensiva, que também não vou falar sobre isso aqui, porque é polêmico, não é o caso de falar sobre isso aqui, na minha opinião. Ela promove uma ofensiva contra o sistema financeiro em 2012. Ela, 1º de maio, ela fala sobre o alto spread bancário, da alta taxa de juros, e na semana seguinte ela obriga os bancos públicos a entrarem no mercado de crédito. Então o governo Dilma faz uma intervenção direta na política monetária, no Banco Central. Os juros caem. Os juros, ao caírem, o sistema financeiro privado se retira da economia. Pode passar próximo aí. Ou seja, ela arrumou uma briga, não foi uma briga qualquer que ela arrumou. Ela arrumou uma briga com quem manda no Brasil. A questão é, ela avisou alguém que ia fazer isso? Essa que é a questão. Então o que acontece? Ontem me perguntaram na sala de aula sobre as manifestações de 2013. Tá? Eu achei, pelo resultado que deu a ela, uma tragédia. O que ocorre logo em seguida? A partir de junho de 2013, o Banco Central retoma o poder sobre a política monetária, porque as manifestações enfraquecem o governo, então a taxa de juros passou a subir, tá? Dilma Rousseff tenta uma saída a isso, ela viu que perdeu a batalha pelo monetário, ela tenta uma saída pelo fiscal, que foi a pior saída possível. Ela faz uma concessão de 580 bilhões de reais em desonerações fiscais. Pode passar próximo. O que acontece, pessoal? O nosso empresariado, ele é altamente financiarizado. Ele tem um caixa da produção ali, de mercadorias, outro caixa financeiro, para especular com a dívida pública. Eles pegam esse dinheiro e, ao invés de investir como foi combinado, eles recompõem a margem de lucro. Ao recompor margem de lucro e não investir, o que acontece em 2014 no Brasil? Baixo crescimento econômico. E o que acontece com quem lê esse texto do Kalec todo, ele fala do seguinte: o que acontece a partir de 2015, a partir dos empresários, pessoal? Uma coisa chamada greve de investimentos. Por quê? Pleno emprego, estados intervindo na economia, ofensiva dos trabalhadores, e o que eles buscam fazer? Faz uma greve de investimento, gera desemprego, e com o desemprego eles vão fazer o quê? Domesticar a classe trabalhadora. Junta-se greve de investimentos com a Operação Lava Jato, dá no golpe de 2016. Em 2015 ela nomeia Joaquim Levy ao Ministério da Fazenda, e numa porrada ele corta os investimentos públicos em 40%. Ou seja, se a sua renda depende da minha renda, eu cortar a minha renda, a sua renda vai cair também. Foi isso que aconteceu com o Brasil. Tá? Então o que acontece? Volta no slide anterior, desculpa. Não, já lembrei. Greve de investimentos, Operação Lava Jato, Joaquim Levy, golpe de 2016. Gerou o que, pessoal? Gera uma tentativa de hoje domesticar a classe trabalhadora. É o que o Kalec fala no texto. E esse processo de domesticar a classe trabalhadora vem com o quê? Com o que eu chamo de um novo ciclo de inovações institucionais que o Temer inaugura. Que são duas medidas institucionais. Por que eu estou falando tanto de instituições? Não é porque eu acredito nelas. É porque todo problema econômico é um problema político, logo é um problema institucional. Ele cria duas instituições
que nos desarmou completamente. Cria um teto de gasto, ou seja, criminaliza a política fiscal. Então o Estado ele passou a ser, só o Brasil é o primeiro caso, ele é proibido de investir na economia, ou seja, é proibido de fazer política anticíclica, por exemplo. É crime no Brasil hoje fazer isso. É o primeiro caso no mundo, nem o Chile do Pinochet fez isso. Depois, a reforma trabalhista. Hoje vocês sabem que uma pessoa vai trabalhar no Bob's para ganhar R$2 por dia. Vocês sabiam disso, né? Porque a reforma trabalhista permite isso. Tá? E eu creio que Bolsonaro vai completar, tomara que não, é um governo cheio de contradições. A falar que o governo Bolsonaro é um bloco monolítico é uma besteira nossa, eu acho, tá? Ele vai tentar fazer reforma da Previdência para fechar o ciclo. Reforma da Previdência e déficit nominal zero. O que é déficit nominal zero? É o investimento público chegar ao estágio negativo no ano de 2020, 2019 e 2020. Isso significa a completa retirada do estado da economia. Sabe que país do mundo já fez isso, pessoal? Fala um exemplo. Nenhum. O Chile, governado pelo Pinochet, que foi o primeiro laboratório neoliberal, somente ele não privatizou o cobre e não fechou o seu banco de investimentos. O banco de desenvolvimento, quer dizer. Foi o primeiro da América Latina, a Corfo. Ou seja, pessoal, está se pintando no Brasil, a partir dessas colocações que eu fiz aqui, um quadro de fascismo. Porque isso é fascismo. Na época do nazismo, para terminar minha apresentação, na época do fascismo, do nazismo, vocês podem me dizer, não, mas o Estado interviu na economia, não é isso? Sim ou não? O Hitler não interviu na economia para poder gerar emprego, etc. É verdade. Só que depois do fascismo, aliás, depois de um governo democraticamente eleito, nós podemos prever o que vem depois. Depois do fascismo, não. Então, hoje, não precisa mais de ter um Estado interventor na economia para ser um Estado fascista. Eu tenho uma plena certeza de que os fascistas hoje, eles é o binômio com o neoliberalismo. Ou seja, o neoliberalismo é o fascismo dos nossos tempos. É uma ideologia reacionária que serve aos interesses de 1% da população e que, infelizmente, venceu o debate de ideias. Eu fico por aqui com a minha fala, eu quero ouvir o Renato e obrigado pela atenção de vocês, tá? Obrigada, Elias, pela contribuição. De imediato, acho que já passar para o Renato, para ele dar suas contribuições para nós, e logo depois da contribuição dele, vamos abrir para 10 inscrições, gente. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu me desloquei, tinha outros compromissos, etc., porque sempre compreendo que é muito importante esse contato com a juventude. A juventude também ela pode ensinar, pode contribuir, e a partir das suas ideias vivas, a gente pode talvez atingir mais o alvo. Porque eu posso falar um bocado de coisa aqui, mas eu não atinjo o alvo. Porque às vezes as suas dúvidas, problemas que vocês têm, incompreensões, etc., eu não respondi. Tem aí a minha parte, tá aí? Não, a minha parte é só um roteiro do que eu vou expor, tá? Eu não vou detalhar, eu vou seguir aqui meu roteirozinho no papel, tá? Aí é mais um roteiro que vocês vão ter uma ideia de conjunto do que eu vou expor aqui para vocês. Mas começando, para adiantar aqui o expediente até ele colocar, o Elias expôs o que é o capitalismo e, sobretudo, o capitalismo contemporâneo. Isso que ele denominou de fase B do capitalismo. O socialismo, nós achamos e consideramos que o socialismo ele é resultado das contradições essenciais do capitalismo. O socialismo não é produto
produto de uma vontade minha, de vocês, ou de quem quer que seja. Ele é produto de uma realidade objetiva, que surge das contradições essenciais do capitalismo. E essa é uma questão importante, companheiros. Adiante, pode ir. Não, volta aí. Eu vou me referir a essa primeira parte aí, a introdução. O socialismo nasce no século XX. Então, como eu dizia, o capitalismo tem suas contradições. O socialismo vai ser gerado dessas contradições. O socialismo, na narrativa ideológica dos liberais, dos ideólogos do capitalismo, diz o seguinte: o socialismo morreu no século XX. Por quê? Porque a experiência maior, que foi da União Soviética e do campo socialista, desapareceu. Então, essa é a narrativa ideológica, que a gente às vezes fica muito na defensiva. Não deu certo. O socialismo já morreu. Nós respondemos ao contrário. O socialismo nasce no século XX, porque é a primeira experiência e uma formação, uma nova formação econômico-social na história, para superar a outra, leva séculos. O capitalismo, para prevalecer sobre o feudalismo, já vai há 600 anos. Só no início da fase inicial, primária do capitalismo, foram 300 anos. A experiência do socialismo não chegou a 100 anos no século passado. Então, como que você pode imaginar que essa nova formação política, econômica e social, como diz aqui o Jabor, não temos ainda nem bem delineado qual é a economia política do socialismo? E nem Marx falou da economia política do socialismo. Vocês acham que Marx falou da economia política do socialismo? Aonde? Ele desvendou a economia política do capitalismo. Por isso que ele achava que esse capitalismo, ele também não é eterno. Ele pode ser superado. Marx procurou fundamentar isso. Por isso, companheiros, essa é a primeira questão. Objetivamente, nós podemos exatamente afirmar que o socialismo nasce no século passado. A crescente incapacidade do capitalismo de responder os grandes desafios hoje é que mostra exatamente que é um modo de produção e relações de produção que pode ser superada. Ele já não dá mais conta de responder as grandes questões da civilização e do avanço civilizacional. Essa que é a questão de fundo. Não quer dizer que é iminente a queda do capitalismo, mas que ele não consegue mais responder às grandes questões da humanidade, não consegue. Mostrando, portanto, que tem que abrir caminho. Essa, portanto, é uma questão fundamental. Marx, na visão dele, tinha o capitalismo como um sistema historicamente temporário. Não era eterno na visão de Marx. Sobretudo, pelo que ele compreendia das leis essenciais do capitalismo. Aliás, se o capitalismo fosse o fim da história, pessoal, a história não avançaria para frente, pode levar mais tempo, menos tempo, pode ir e voltar, mas a tendência é de caminhar para frente. Se não fosse assim, o período da pedra lascada, a gente ainda estava nele, não saía dele, ficava lá. Então, há uma tendência histórica, tendência exatamente de você avançar do ponto de vista civilizacional. Então, essa é uma primeira questão que eu queria aqui enfatizar para vocês. Adiante. Sim, agora essa questão. O que é que define para nós a nova luta pelo socialismo? Porque quem defende essa questão de uma nova luta pelo socialismo, não sei se vocês se deram conta, é o PCdoB. É o PCdoB que diz isso. Existe sim uma nova luta pelo socialismo, porque o socialismo não morreu. Pelo contrário.
O socialismo, exatamente como produto das contradições do capitalismo, é uma exigência histórica. E o que é que define, do nosso ponto de vista, essa nova luta pelo socialismo? Vejam bem, no século XX, os marxistas, interpretando Marx, deu duas tendências básicas no século passado. A tendência social-democrata reformista, que compreendeu o século XX, e uma tendência revolucionária, na interpretação de Marx. Uma tendência reformista, outra tendência revolucionária. As tendências reformistas tiveram um papel importante na Europa. Só para citar um exemplo maior. A revolucionária, o exemplo maior, foi a Revolução Soviética e a Revolução Chinesa. São duas grandes revoluções. Certo? Ora, se isso, companheiros, é verdadeiro, é uma questão, portanto, que nenhuma formulação econômica sobre o socialismo ou instituições econômicas Marx definiu no contexto do socialismo. Então houve essa interpretação de marxistas. Ora, se isso é verdadeiro, essas duas interpretações, tanto a social-democrata como a revolucionária, se esgotaram no século passado. Não se esgotaram? A social-democrata e a revolucionária se esgotaram. Ora, nós estamos diante de um desafio que é o século XXI. Como interpretar Marx, levando em conta as experiências socialistas que não foram adiante, para você exatamente definir o socialismo do século XXI, o socialismo agora. Então, essa é a primeira questão na compreensão nossa de uma nova luta pelo socialismo. Então, a compreensão nossa leva em conta exatamente isso. Por quê? A experiência socialista no século XX se deu em condições históricas muito especiais. Condições, portanto, em países que eram países ainda com um capitalismo pouco desenvolvido e até mesmo pré-capitalista. Foram condições excepcionais. Por isso mesmo que eles tiveram que enfrentar muitos dilemas estruturais para seguir adiante. Marx, quando imaginava o socialismo, na visão de Marx, era nos países capitalistas mais desenvolvidos. E a experiência do século XX era em países onde o capitalismo estava menos desenvolvido e até onde o capitalismo era, digamos assim, muito ainda atrasado ou pré-capitalismo, como é o caso da China. Então são condições especiais. É o elo da cadeia que se rompeu no sistema mundial, como diz Lenin, para explicar isso aí, porque não era a visão de Marx. Então essa é a questão, assim, da nova luta pelo socialismo, que no século XX nós temos que continuar interpretando Marx para responder às condições atuais e nas condições do capitalismo contemporâneo. O socialismo, portanto, no século XXI, é resposta estrutural ao capitalismo contemporâneo e à sua contra-revolução neoliberal e neocolonial. Porque o capitalismo hoje, como disse o Jabor, é neoliberal. Ou seja, neoliberal é a antidemocracia, tende até ao fascismo. Por quê? Porque é exatamente uma forma que o capitalismo chegou de concentração gigantesca. É 1% ganhando e 99% se lascando completamente. É isso, pessoal. É isso. Então, o socialismo tem que responder a isso. Olha aí a questão concreta do século atual. Responder a essa contra-revolução. Além do mais, o que compreende, companheiros, essa questão, portanto, no contexto atual? É um contexto que é importante a gente situar, é um contexto de profundos desequilíbrios e tensões no mundo, transição de novos polos de poder. Vocês estão vivendo um mundo hoje de transição de polos de poder. O que é hoje a disputa China-Estados Unidos? É que a China se tornou e ascendeu a ser uma grande potência mundial.
Isso provoca tensão, crise. Então, essa é uma questão importante. Crise econômica, isso que o Jabor descreveu aqui para nós, desigualdades econômicas e sociais que se agigantam, sistemática precarização do trabalho. Nós estamos vivendo essa realidade já. Sistemática precarização do trabalho. Não é precarização como um acidente, é um sistema de precarização do trabalho. É importante a gente compreender nesse sentido. Para isso, para responder a isso, e como resultado disso é a austeridade, a política de austeridade. Leva a essa situação de precariedade do trabalho. Por isso, companheiros, o que compreende a nova luta pelo socialismo? E aqui é uma questão que nós procuramos trabalhar e investigar. É um trabalho, portanto, que a Fundação, dentro das condições dela, procura fazer com alguns pesquisadores, tipo Jabor e outros, que é o seguinte: nós procuramos levar em conta 3 vertentes da nova luta pelo socialismo. Essas 3 vertentes da nova luta pelo socialismo são as grandes lutas contemporâneas conforme a realidade de cada país no sistema internacional. O que é que eu quero dizer com isso? Mais precisamente, é a questão do momento, a questão do século XXI. Qual a alternativa? O capitalismo busca a alternativa dele para continuar a ferro e fogo. E nós buscamos a nossa alternativa para superar o capitalismo. Essa é a questão de fundo do século XXI, a questão da alternativa. Eu pergunto para vocês, está resolvida essa questão da alternativa para nós? Não está resolvida. É como diz o Jabor, reparem bem, nós temos ainda que desvendar, e esse é o grande trabalho teórico hoje, para nós, a economia política do socialismo. Daí sim nós vamos ter condições de visualizar melhor a alternativa de superar de fato o capitalismo. E o capitalismo, para continuar na fase atual, na etapa atual, ele tem que exatamente buscar também alternativa. Eu pergunto para vocês, o que é que aconteceu na Europa? Sempre um laboratório, mas os Estados Unidos também. Essa alternância de poder no sistema capitalista entre democracia liberal e social-democracia foi pro diabo. Isso não dá mais conta de nada. Ou seja, uma eleição ganha uma corrente democrática liberal, na outra vence a social-democracia, e cada vez mais a democracia liberal deixa de ser democrática, e cada vez mais o que é que acontece com a social-democracia? Deixa de ser social. Então isso afundou. Se isso afunda, surge o quê? A nova direita, para responder à crise e buscar sua alternativa. E essa nova direita é isso que está se chamando de extrema direita, que cresce na Europa, já chega a mais de 10 países e ganha eleições, até na Alemanha, que eles não conseguiam levantar a cabeça, a tal alternativa Alemanha, que é exatamente uma volta tipo nazista na Alemanha. Eles ganharam a última eleição, nunca conseguia 5%, que é a cláusula de barreira lá, chegaram a 13%. E elegeram, parece que mais de 50 deputados. Olha aí. Aonde eles não chegaram ao poder e estão se consolidando, eles estão ganhando eleições. Então é importante a gente compreender. Então o que é o capitalismo? Através dos seus estratos dominantes, buscando saída. Então não é o extrato dominante liberal, é o extrato dominante, companheiros, que tende
há uma posição autoritária e fascista para impor a ordem, a autoridade e dizer que a solução é essa, diante da crise. E foi assim na época do fascismo. Por isso, companheiros, a questão da alternativa é muito importante. Eu agora entraria exatamente para ver as alternativas em 3 vetores que são importantes no mundo. Primeiro, a discussão da alternativa nos países que mantêm a perspectiva socialista, que é remanescente do século passado, que é a China, Vietnã, Cuba. O caso da Coreia do Norte é um caso especial, porque não existiu armistício na Coreia do Norte. Existe estado de guerra permanente. Então é um caso muito especial a Coreia do Norte. Mas esses 3 estados que mantêm a perspectiva socialista, como China, Vietnã e Cuba, há uma busca aqui de alternativa. Essa, portanto, é uma questão importante porque é uma luta de âmbito mundial. São os países que se empenham na construção da perspectiva socialista contemporânea. Então essa é a primeira grande vertente da nova luta pelo socialismo, que é o socialismo contemporâneo. Ou seja, o que é que faz esse socialismo contemporâneo? Porque em países muito atrasados, é a tentativa de reduzir a desvantagem e o atraso em relação aos países capitalistas mais desenvolvidos. O que é que faz a China? A China está exatamente acompanhando para ver se chega ao nível dos países capitalistas mais desenvolvidos. Essa é a batalha. Até o Vietnã segue um pouco esse modelo para se tornar um país também desenvolvido, que era muito atrasado. Essa é a grande batalha do socialismo contemporâneo. Que desafio? É o desafio de crescer e desenvolver as forças produtivas, que eram muito atrasadas. E sem o desenvolvimento das forças produtivas, você não vai ter socialismo. Portanto, essa é uma questão que nós consideramos como uma questão muito importante. A importância, companheiros, da síntese chinesa nessa alternativa tem o seu lugar, porque foi a China que avançou mais. O estudo hoje que se faz é mais da China, porque é uma experiência desses países de socialismo contemporâneo, é o mais avançado. E, aliás, deu certo, e deu tão certo, que se transforma hoje numa grande potência mundial. A China levou 30 anos, desde 49, que foi a fundação da República Popular da China, 30 anos em zigue-zague, sem saber para onde ir. Qual era a saída? Qual era a saída? Formaram até comuna popular no campo, que não tinha nada a ver com aquele estágio de desenvolvimento da China, pessoal. O camponês queria terra para trabalhar. Você transformar aquilo tudo numa comunidade, os caras rejeitaram aquilo ali. Não tinha consciência social para aquilo. Não é verdade? Então, numa situação dessa, foi depois de 30 anos que encontraram a saída a partir de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, portanto, as 4 modernizações da China, aquilo que chamou de reforma e abertura, é que abre esse caminho, que é o que deu à China o caminho, digamos assim, de descobrir os passos e a dinâmica de um socialismo nas condições da China, caracterizado como socialismo de mercado, exatamente pelo estágio que a China vivia. Então, essa que foi, digamos assim, a questão importante. É preciso dizer também que a experiência chinesa é uma experiência que parece, não quer dizer que é a mesma coisa, com a NEP de Lenin em 1921. Só que é uma grande NEP, digamos assim, uma grande NEP. E, aliás, a NEP de Lenin viveu, digamos assim, persistiu durante 6, 7 anos. Depois deixaram a Stalin seguir um outro caminho em função das questões da época, que eu não vou entrar aqui nessa, senão eu vou me perder também, vou entrar nessa questão. Mas é importante também, e vocês veem que nós temos uma série, por exemplo, o Luiz Fernandes trata muito dessa questão.
Nós temos coletâneas que tratam dessa questão. Por isso mesmo, companheiros e companheiras, essa questão é uma questão muito importante. Mao Tse-tung, eu acho que isso é interessante, dizia que o poder popular na China de 49 depôs a burguesia do poder de Estado, tirou a burguesia do poder de Estado. É isso que Mao Tse-tung dizia. Mas não prescindiu da contribuição da burguesia no plano econômico. Olha como as coisas são interessantes. Aí você pode confundir as duas coisas, que é, primeiro, tirar a burguesia do poder. Aí sim, o poder agora é nosso. Tira a burguesia. Mas nós vamos precisar da burguesia. A nossa sociedade ainda está em construção, ainda está em desenvolvimento. A sociedade socialista surge do meio, surge dentro da sociedade capitalista. É Marx que dizia isso. Do âmago da sociedade capitalista. Então você não vai, da noite para o dia, transformar tudo em socialismo. Isso é uma visão idealista. Isso não vai acontecer. Por isso, companheiros, que nós vamos precisar, sim, de técnicos, de cientistas, trazer essa gente, da tecnologia mais avançada que o capitalismo avançou, e vamos precisar da burguesia para construir, aí sim, a nossa base material, que é muito frágil. Que se nós não temos essa base material, como é que nós vamos distribuir riqueza? Seria uma visão igualitarista que não é o socialismo de Marx, é um socialismo cristão. Não tem nada, distribui pobreza. Ou seja, é um capitalismo pobre, você distribui pobreza. Que diabo é isso? Tem nada a ver com a visão marxista, nada. Nem uma visão objetiva, nem uma visão dialética materialista, nada. Por exemplo, eu digo para vocês, Cuba, num certo período, entrou nessa visão igualitarista. Cuba. Eles foram tomando consciência disso. Eu estive lá nesse período. 8 anos que ele muda e dá um sentido objetivo de transformação da base material da sociedade. E essa divisão igualitária, isso vai se dar em função de quê? De cada um segundo as suas condições, de cada um segundo o seu trabalho, na quantidade e na qualidade desse trabalho. Ou seja, isso é do direito burguês, mas a burguesia nunca aplicou exatamente isso, mas pelo menos você começa assim. Agora você vai distribuir por igual para todo mundo vai ter direito a uma cesta. Por exemplo, o casal não tem ainda filho, aí vai receber leite, mamadeira, não sei, tudo por igual. Diabo é isso. Por isso, companheiros, que o começo do socialismo é isso, porque se parte muito ainda de visões idealistas, de vontades. Por isso que nós estamos no começo. Por isso mesmo, na questão da China, por que é mais avançada? Porque a China tem um processo hoje que é importante a gente levar em conta. E esse aprofundamento do socialismo na China, levando em conta dados empíricos, uma análise multilateral e o desenvolvimento teórico, dão elementos para o debate acerca da compreensão do socialismo contemporâneo e sua perspectiva. O que o Jabor começa a fazer é isso. Ou seja, e não é o Jabor, é algumas pessoas que ele ganhou, inclusive, para isso, isso é importante, e muitos que começam a se dedicar ao estudo do que é o modo de produção na China. O que é? Porque a pessoa que não entrou ainda e não se aprofundou, simplesmente de longe carimba. Pá! Esse carimbo, o que é? Não, é simplesmente uma volta ao capitalismo. É simplesmente capitalismo. Quer dizer, não entendeu nada ainda. A pessoa não aprofundou o que se passa na China. Portanto, esse estudo é importante e nós nos dedicamos a isso. E você veja,
essa formação econômica social da China, ela é distinta. Por isso que a gente não pode simplesmente dizer que é uma volta ao capitalismo. As reformas econômicas e institucionais, porque toda reforma econômica está ligada a uma reforma institucional. Você não faz reforma econômica sem mudar a instituição. Aliás, o Elias falou isso aqui. E na China, essas reformas, portanto, levaram a gigantesco crescimento econômico e transformações profundas na sociedade. Aqui, então, entra a alternativa. Olha a discussão da alternativa. A discussão da alternativa qual que é? Há uma nova economia na China e uma nova formação econômico-social. Há uma nova formação econômico-social. No estudo, por exemplo, que o Elias faz, ele acha que é uma economia de projetamento, baseado em Rangel. Mas essa é uma questão inicial ainda. Tem mais gente que está na frente dele. Aliás, um economista da ONU, que aliás eu não recebi até hoje, que você mandou, já está passos à frente do que o Elias, e aqui no Brasil, não é só Elias, a gente avançou. Eles denominam economia de projetamento, porque hoje o planejamento tem possibilidade de acesso a mecanismos e tecnologia ultramoderna. O planejamento pode ser muito mais objetivo. Então, uma economia que planeja, e usando um planejamento moderníssimo, uma tecnologia mais moderna, essa sociedade ela pode exatamente dar passos muito mais seguros. Então, essa é uma questão, portanto, que a China está vivendo uma nova era. E essa nova era tem que ser desvendada. A gente tem que compreender que formação econômica social é essa. Então, esse é o problema, portanto, daquilo que eu chamo da alternativa para superar o capitalismo. Eu falei da alternativa que entra aí a nova direita, tentando dar continuidade ao capitalismo. Eu estou falando agora da alternativa de superar o capitalismo. Essa é a discussão. Olha a questão da alternativa. Olha a questão da alternativa como um problema, portanto, nodal da época que nós vivemos. Eles querem a alternativa para dar continuidade ao capitalismo, insisto nisso, e nós para superar o capitalismo. Esse é o exemplo da China. Segunda grande vertente no mundo é a grande luta que se dá em meio ao movimento dos trabalhadores e forças avançadas nos países capitalistas mais desenvolvidos. Eu pergunto para vocês, vocês acham que nos países capitalistas desenvolvidos não existe luta dos trabalhadores e luta avançada? Nas condições atuais, eu posso dizer que essas lutas surgem em função do desmantelamento do estado de bem-estar social e na busca de um caminho que descortine horizontes fora do capitalismo. Isso é o que está acontecendo na Europa. Eles perderam as conquistas do pós-segunda guerra. E eu dou sempre esse exemplo. Eu vivi na França 4 anos, isso na meados da década de 70. Meu amigo, as conquistas e os direitos eram gigantescos. Eu não podia pagar um apartamento de 2 quartos, eles me ajudavam a pagar um apartamento de 2 quartos. O correio vinha me trazer na porta o dinheiro vivo para mim todo mês. Tudo isso acaba, tudo isso acabou. Esses direitos todos foram... Então é a luta para... O que existe hoje na Europa, Estados Unidos, é austeridade, política de austeridade. Então a luta é contra essa política de austeridade. Essa é uma luta fundamental hoje nos países do chamado capitalismo desenvolvido. E a desigualdade retrocede ao período da Segunda Guerra. É um grande retrocesso. Então, a luta para a reconquista dos direitos perdidos, essa é a luta hoje na Europa e nos Estados Unidos. A crise da globalização neoliberal
tem provocado crescente mal-estar entre os trabalhadores e as camadas populares. É isso que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, para se sustentar, tende ao quê? A um governo autoritário, antidemocrático. Essa é a questão. A austeridade leva à precarização. Então eu pergunto para vocês, esses movimentos coletivos que crescem e surgem, como aqui no Brasil em junho de 2013 começou um grande movimento. A França agora, com os coletes amarelos, que é um grande movimento também. Que movimento é esse? Eu pergunto para vocês. O que é isso? É um movimento contra a austeridade, contra a precarização do trabalho. No fundo é isso. E esses amplos movimentos são movimentos que eles têm vertentes variadas. Não é movimentos que surgem direita, esquerda. Eu acho que se a gente quer carimbar esses movimentos olhando para o século XX, eu acho que a gente erra. Esses movimentos surgem de forma ambígua. Aliás, é conhecido como revoltas ambíguas. Revoltas por quê? Porque é espontânea e surge de um fato concreto. Aqui foi as tarifas de transporte, agora na França foi o preço do diesel. Surge exatamente de uma questão concreta, é espontâneo. E é variado, companheiros, porque surge na mobilização das redes sociais. Não tem um centro catalisador. É diversificado, por isso que ninguém entendia 2013. Ao mesmo tempo, a classe média começou a enfrentar o governo Lula e Dilma ali, e aquilo que foi exatamente a ascensão da chamada classe C, que queria mais, queria resolver problemas mais importantes ainda para ir adiante, se juntou ali. Uns querendo exatamente para que avançasse mais, e a classe média tentando segurar o avanço com medo de perder suas posições. Foi isso 2013. Foi isso 2013. Agora, esses movimentos surgem de forma espontânea. Por isso que a gente não pode dizer que é direita ou esquerda. Agora, o que é que vai acontecer? Com o desenvolvimento dessas revoltas, desses movimentos espontâneos, com o desenvolvimento tende sim a virar para o lado da direita ou para o lado da esquerda. E sabe o que acontece? Uma parte vai para o lado da ideologia de direita e outra parte vai para o lado da ideologia de esquerda. Vamos pegar, companheiros, aqueles jovens da periferia, os rolezinhos que iam para os shopping. Vocês estão lembrados aí, 2014, por aí. Ora, eles iam fazer aquilo, etc, etc. Depois de um certo tempo, aí perguntaram para eles, mas vem cá, para onde é que vocês querem ir? O que vocês querem? Uns achavam que era Bolsonaro que ia resolver a situação dele, e os outros achavam que não. Que isso aí, essa tendência antidemocrática, fascista, que eles não queriam. Essa tentativa de criminalizar as minorias, eles não queriam. Ia para o outro lado. Então você não pode compreender esse movimento como uma coisa homogênea, integral, não é nada disso. E tem mais. Nós temos que dar a mão a eles também, porque eles não têm ainda uma compreensão clara. E a nova direita procura dar a mão a eles. As religiões neopentecostais fazem isso e puxa essa gente. Olha aí a questão como é importante. A esquerda tem que compreender que é o momento de disputar os indivíduos e as redes. É isso que nós temos que fazer. E é isso que a nova direita procura fazer. Importante porque aqui surge também, no caso da América do Sul, nessa alternativa, digamos assim, de países que estão na periferia do sistema, duas alternativas. A alternativa dos países na Ásia, esses países que exatamente estão na periferia do sistema, que lá
se levou em conta um projeto nacional de desenvolvimento na Ásia. Um Estado com força, um Estado soberano e um Estado que conduz a economia, isso na Ásia. Aqui na América do Sul, companheiros, nós não chegamos a isso. A própria industrialização aqui, nesse período, inclusive, que a gente avançou, não avançou aqui na América do Sul, na América Latina. E o que é que acontece aí? É que vem agora a contraofensiva do imperialismo norte-americano na América Latina. E o que é essa contraofensiva? Está gerando o poder da nova direita também aqui na América Latina. Essa direita extremada. E é isso que está acontecendo. E os projetos nacionais de desenvolvimento, eles passam por cima e gerem exatamente uma visão de um governo autoritário, ultraliberal e dependente. É isso que acontece. Na Ásia é diferente, mas aqui na América Latina em geral, começa a acontecer isso, com a contraofensiva do imperialismo norte-americano. Então, qual é a alternativa que vai prevalecendo? É dessa direita mais extremada. O exemplo do Brasil é sintomático. É isso que o Elias procurou desenvolver aqui. Ou seja, essa questão da nova direita não é uma questão só do Brasil e de alguns países, é uma questão planetária já. É a alternativa da direita à crise atual do capitalismo, que o liberalismo democrático não conseguiu responder. Isso já está acontecendo aqui na América do Sul também. Essa é a questão. Esse é o problema nosso aqui. Por isso que é importante nós levarmos em conta que essa questão dos países que estão na periferia e semi-periferia também é fundamental. Ou seja, nós temos que levar em conta que esses países, a questão nacional está no vértice, ou seja, na ponta do vértice. Por que isso? Porque se eu estou na periferia, na semi-periferia do sistema, eu estou subordinado em termos da divisão internacional do trabalho. Para que exatamente eu enfrente essa condição de periferia, companheiros, eu tenho que exatamente buscar a questão nacional e a soberania, senão eu não vou ter projeto próprio, eu não vou ter projeto autônomo. Então essa é a alternativa. Discutindo, portanto, a alternativa nos países da periferia e semi-periferia, essa é que é a grande questão. Esse é que é o problema. Por isso, em resumo, isso que nós chamamos de a nova luta pelo socialismo, nós vemos exatamente nesses três grandes vetores, nesses países, conforme a situação no sistema internacional. Primeiro, os países do socialismo contemporâneo, que mantém a perspectiva socialista. Exemplo maior, a China, alternativa que se busca a partir daí, numa visão do que é o socialismo contemporâneo, que é esse estudo que se procura fazer, que formação econômica e social é essa, o aprofundamento disso, chegar a uma visão de economia política do socialismo. Então essa é uma luta pelo socialismo. O segundo vetor é os países da periferia e semi-periferia, que é exatamente o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Essa é a grande questão, e que a direita também quer entrar aqui, diferente da Ásia, que mantém a visão de Projeto Nacional de Desenvolvimento. E o terceiro vetor é nos países capitalistas desenvolvidos. Então são esses três vetores. Nos países capitalistas desenvolvidos, é contra exatamente a política de austeridade, a perda de direitos. A luta hoje que se faz, que é chamada luta dos precarizados, que é isso que eu procurei exatamente dizer aqui. Então são essas as três tendências hoje, que de uma forma ou de outra, é uma tendência anticapitalista. Por isso é um caminho de desvendar uma outra sociedade anticapitalista. Essa que é a questão. Nós não podemos exatamente achar que as lutas são lutas conjunturais, são lutas daquele... Não.
há uma tendência de ser uma luta anticapitalista, todas elas. Claro, no caso da China, Vietnã, já é uma luta anticapitalista mesmo. No caso dos países desenvolvidos, é exatamente uma luta anticapitalista, porque eles tendem a radicalizar que o capitalismo não está respondendo. Eles dizem o seguinte: o capitalismo e o liberalismo, as promessas que fizeram não cumpriram nenhuma. É isso que está sendo dito lá. E diz o seguinte: depois da crise de 2008, eles se safaram e o povo é que exatamente pagou o ônus de toda a crise. É isso que se diz, pessoal. Então, o liberalismo não responde mais. Então, isso nos países capitalistas mais desenvolvidos. Portanto, são esses vetores. Tudo isso conforma uma luta de tendência anticapitalista. Tudo isso está no contexto de uma luta do sentido do socialismo, uma nova luta pelo socialismo. É exatamente essa visão que nós temos. Esse é o trabalho que nós temos que fazer, de pesquisa, de estudo, é por aí. O mais importante, eu acho, disso tudo é exatamente aqueles que já estão na frente com a perspectiva socialista, porque aí você tem uma alternativa socialista, e como ela se dá em países que começaram sendo países mais atrasados. Essa alternativa socialista, à medida que ela se desenvolve, ela surge, ela toma corpo teórico, aí sim, aí nós vamos ter exatamente uma parte importante da alternativa do século XXI para as novas forças que podem crescer. Né? Do nosso turno aqui, existem duas ideias que eu tenho trabalhado junto com o partido. A primeira é que existe uma nova formação econômico-social na China, logo existe um novo modo de produção surgindo que vai superar o capitalismo. E Marx disse o seguinte: quando muda o modo de produção, tem que mudar o ferramental teórico para compreender o mundo que surge com esse novo modo de produção que surge. E é daí que eu estou propondo ao PCdoB, numa discussão aberta, a noção do seguinte, que hoje o mundo vive uma nova, o que surge hoje no mundo é uma nova economia do projetamento. Eu falo nova porque no século XX já houve uma economia do projetamento, que é uma economia que surge entre a planificação soviética, o surgimento do capital financeiro e o keynesianismo, ou seja, a junção desses três fatores, que nada mais é do que o homem descobrir como as coisas funcionam e usar aquilo a seu favor, ou seja, via gastos públicos ou via planejamento. Isso é uma economia de projetamento. E hoje a China, ao longo dos últimos 30 anos, ela vem inaugurando novas e superiores formas de planificação da economia. Então, se nós pegarmos Marx e Engels, Lenin, pegarmos toda essa literatura heterodoxa, que é o institucionalismo norte-americano, de Veblen, Keynes, Schumpeter, o estruturalismo latino-americano, brasileiro, se nós juntarmos tudo isso, não é uma coisa eclética, mas nós fizemos um mix disso, nós podemos conceber um novo ferramental teórico para entender esse mundo de transformação, que, a meu ver, vamos dizer assim, chama-se nova economia do projetamento. Eu falo isso por quê? Porque existe hoje na juventude, vocês sofrem isso na pele, as micronarrativas, não é isso? Não é? E existe o discurso do seguinte: não existe mais espaço para as grandes narrativas. Eu falo o contrário. Hoje o Renato falou aqui das possibilidades que existem ao planejamento. Eu lembrei do seguinte: hoje o Big Data, ele permite com que um planejador econômico, ele sente na frente do escritório, com 10 economistas à sua disposição, e podem planejar oferta e procura em tempo real. Ou seja, é a planificação online da economia. O que se fazia 50 anos atrás, aqueles supercomputadores da União Soviética, hoje se faz no laptop. Ou seja, nunca foi tão vamos dizer assim, evidente que as grandes narrativas devem ser retomadas. E a principal delas, a meu ver, é o socialismo, da planificação econômica, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, etc, etc. Entendeu, Iago? Mais ou menos, aqui tem pouco tempo para falar aqui. Ultradireita neoliberal é uma característica do Brasil essa. O Brasil enviou, vamos separar em duas partes aqui, vou falar uma coisa que é bem polêmica aqui, tá?
mas eu não vou... O Renato já sabe o que eu penso sobre isso, eu não vou ter medo da opinião dele. O Brasil foi governado entre 1930 e 1980 pela direita mais competente e brilhante do mundo. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e a ditadura militar, na minha opinião, formou quadros simplesmente geniais e brilhantes que conseguiram tirar o Brasil da Idade Média em 30 e entregar o Brasil na Idade Contemporânea em 80. Em 50 anos, um caminho que a Europa demorou 600 anos. Ou seja, nós temos que assumir, eu sou marxista, então não posso ter medo da verdade. Inúmeras contradições, sem democracia, sem reforma agrária, uma série de questões. Só que eles cumpriram o papel histórico que deram para eles. Não é? Essa direita que está no poder hoje no Brasil, ela não é nem digna desses caras que estão lá. Essa que é a questão. Por quê? Porque o Brasil mandou para os Estados Unidos economistas, geógrafos, historiadores, cientistas sociais, etc. Os asiáticos enviaram quem? Físicos, nucleares, engenheiros. Esses caras vão para os Estados Unidos e voltam com qual discurso? Os discursos das mudanças de instituições, democracia, direitos humanos, projeto nacional é coisa do passado. E esses caras, eles ocupam o Estado Nacional. E eu vou além, pessoal, na polêmica que eu quero colocar para vocês aqui. Sadia. O final da ditadura militar, ela propicia com que os liberais tomem de assalto o Estado brasileiro. Eu falo isso sem nenhum medo de ser julgado nem nada, porque é um fato esse. Vou dar um exemplo do encontro do Pinochet com o Figueiredo em 82. O Pinochet falou para o Figueiredo, eu tenho lá uns 100 mil economistas, lá 10 economistas geniais, que vieram de Chicago. Sabe o que o Figueiredo falou? Fica para você, aqui no Brasil não. Não é? Então acho que nós temos que refletir nesse nível de abstração e se desafiar a pensar além da caixinha, vamos dizer assim. A questão da centralização do capital, a Revolução 4.0. É uma coisa que não é resolvida entre nós isso. Eu particularmente acho que existe hoje um espraiamento das inovações tecnológicas criadas pela terceira Revolução Industrial. E eu estou cada vez mais convencido que o que se chama de Revolução 4.0 é uma narrativa dos empresários para demandar dos governos, dos estados nacionais, tá, políticas públicas voltadas para essas empresas. Tá? Ou seja, isso aí envolve discutir ciclo econômico, essa coisa toda, que não tem tempo de discutir isso aqui. Como disputar a subjetividade? Eu vou casar essa discussão da disputa da subjetividade com o lugar do PCdoB. Não é isso, né, que o rapaz de Santa Catarina quer saber, mais ou menos, não é isso? Bem, eu acredito que na medida em que somente alguns intelectuais de esquerda acreditam que a China é socialista, que somente o PCdoB consegue ver virtude na China, fica muito difícil para nós fazer o debate de ideias, porque nosso movimento ele é internacional. Nós tratamos com referências internacionais desde que o Manifesto Comunista ele foi escrito. E quando a esquerda descarta de vez a possibilidade da China ser uma alternativa, fica muito difícil. Não é? Então, particularmente, eu acho que nós temos que disputar, a partir do exemplo chinês, que desmente tudo que o neoliberalismo fala que é verdade, não é? E estudar essa questão. Eu acho que é por aí que se vão fazer o debate de ideias, dentro da própria esquerda. Porque dentro da esquerda, a corrente que é a nossa corrente, que é marxista-leninista, é minoritária também. Nós temos esse problema também conosco, não é? Então, eu acho que é isso, nós somos, assim, os patinhos feios da esquerda, tanto na academia quanto na política. Então, nós temos que enfrentar essa questão. Então, tem que estudar, não adianta. Isso é uma questão muito individual. Não é eu e o Renato ali estudando, escrevendo. Então, gente, são muito poucos, para um ideal muito grande. Vamos dizer assim. Sobre o lugar do PCdoB, eu vou falar com muita tranquilidade também isso. Eu acho que existe um vácuo no Brasil, para terminar minha fala, tá? Um vácuo no Brasil hoje, de uma força política que tenha 3 características: nacionalismo, desenvolvimentismo e estratégia socializante. Existe um vácuo hoje na política brasileira. Ou seja, uma força política nacionalista, de defesa da pátria mesmo, uma força política desenvolvimentista,
ou seja, que acredita que o progresso social não ocorre sem haver concomitante o processo de desenvolvimento, em relação de causa e efeito, e que tem uma estratégia socializante. Hoje, a única força política que pode preencher essa lacuna é o PCdoB. E eu não vejo contradição dessas três pautas, essas três pautas que formariam o nosso ideário, vamos dizer assim, com as pautas identitárias. Eu não vejo contradição nisso. Muito pelo contrário. Existe essa polêmica no nosso meio. Mas eu acredito que nós devemos ocupar esse espaço. O nacionalismo, o desenvolvimentismo e a estratégia socializante. Eu acho que esse é o lugar que o PCdoB tem que ocupar no cenário político. Se não ocupar, eu acho que vamos estar fora do game, porque nós vamos perder expectativa de poder político no Brasil. Tá? Eu quero ficar por aqui, agradecer a oportunidade, muito obrigado. Obrigada de novo, Elias. De imediato já passar para o Renato, 10 minutos, considerações finais. Bem, companheiros, companheiras, o que vocês levantam é uma questão que eu posso denominar de a luta política e ideológica. Se nós colocarmos no terreno da luta política e ideológica, nós vamos entender a luta de ideias. A luta de ideias não é uma coisa abstrata. Não é porque eu quero ter conhecimento, vocês querem ter conhecimento, etc. A luta de ideias, na visão de um partido, e sobretudo de um partido comunista, de um partido consequente, a luta de ideias eu só compreendo no contexto da luta política e ideológica. Dá um exemplo. Por que Bolsonaro ganhou as eleições? Eu pergunto para vocês. Por quê? Por quê? Eles ganharam a luta política e ideológica. Eles ganharam a luta política e ideológica, nós perdemos. Eles ganharam a luta política e ideológica. A narrativa deles, a agenda deles prevaleceu para o povo. Mesmo que seja para uma minoria da sociedade, porque, na realidade, quem votou em Bolsonaro foi um pouco mais de 1/3 dos votantes. Mas se a gente fosse ganhar, também era mais ou menos assim. Não vamos agora dizer porque foi 1/3. Se fosse nós, era mais ou menos assim. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, que eles ganharam a luta política e ideológica. Nós perdemos a luta política e ideológica. Isso que vocês chamam de narrativa é a luta ideológica. Quando você te diz que o socialismo morreu no século passado, é a narrativa, é a luta ideológica. Eu sempre tenho que ter uma narrativa definida, uma narrativa que expressa a minha ideologia, e às vezes essa narrativa pode ter e ser mais tangível para o povo, mais compreendida para o povo do que nós. E hoje utilizando toda a tecnologia moderna da comunicação. Ainda tem mais essa. E eles souberam usar essa tecnologia mais do que nós, importada, grandes recursos, vindo de fora, robôs, o diabo. Usaram exatamente certos aplicativos que nós não tínhamos. O Big Data, que é as informações todas que eles tinham, nós não tínhamos. Eles tinham informações por hora. Então tinham uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, de poder exatamente chegar à população. Então a luta política e ideológica, companheiros, é uma luta importante para que a gente consiga vencer. Por que que o capitalismo ainda está na cena da história? Eu pergunto para vocês. O capitalismo já era para estar fora da cena da história, pessoal. Por que que ainda está na cena da história? Porque eles têm o domínio do poder, o domínio da ideologia e da política e divulga essa com grande poder nas mãos. Essa é a questão. Então, esse é um primeiro problema para a gente raciocinar. A outra questão, eu aqui, para simplificar, e muita coisa que o Elias falou, eu vou exatamente falar de uma equação, porque a equação
leva a gente para um pouco da racionalidade, e é lógica, e é simples, quer ver? Neocolonialismo, mas tecnologia da produção e tecnologia e inovação avançadíssimas que a gente vive hoje, que se diz que é quarta geração, isso que o Elias aí está questionando, alguns questionam, que ainda, será que isso já é uma quarta? Já é um patamar disruptivo da terceira? Isso ainda é discutível. Mas, digamos, nós chegamos àquilo que é o centro da questão, ou de um patamar que se diz disruptivo, que é o quê? A inteligência artificial. As máquinas, cada vez mais, passam a ter uma componente cognitiva. É evidente que isso é um grande avanço. Então, o neoliberalismo, com essa geração de tecnologia e inovação tão avançada, gera o quê? É igual a quê? Neoliberalismo mais essa geração avançadíssima da tecnologia, igual a quê? Igual a capital cada vez mais valorizado e concentrado e centralizado, e trabalho cada vez mais precarizado e trabalhadores excluídos. Essa é a questão. Eu estou fazendo aqui uma equação bem simples. É evidente que não é tão simples, mas para entender. Não é isso que nós estamos vivendo? A igualdade dessa situação, essa situação como resultante leva exatamente, pessoal, a uma grande exclusão dos trabalhadores e precarização crescente do trabalho. É impressionante. Tudo isso que vocês falaram aqui. E se a gente for falar agora do trabalho intermitente, do meio trabalho, do trabalho de merda, de tudo que existe hoje aí, é onde o trabalho se desvaloriza cada vez mais, pessoal. E isso leva a quê? A essa precarização. As revoltas são revoltas dos precarizados. O fundo é esse. Os tais coletes amarelos é dita como revolta dos precarizados. Por isso que é meio disforme, não tem identidade de trabalho, não tem identidade profissional como tinha antes. O trabalhador da empresa, da fábrica, do chão de fábrica, ele tinha identidade, o operário fabril. Olha aí a questão. Olha aí. Então esse é um problema. O exemplo do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, na década de 60, a cidade do Rio de Janeiro era a segunda mais industrial do Brasil, antes de São Paulo, quer dizer, São Paulo era mais industrializado. O que é que acontecia? Os sindicatos tinham, na Zona Oeste e na Zona Norte, uma série de agências filiais que organizavam o pessoal nos bairros, que tinha identidade o trabalhador. Hoje as igrejas pentecostais fazem isso. Por isso, companheiros, essa é uma questão também importante que a gente tem que levar em conta. Ou seja, o capitalismo levou a essa precarização. O trabalho se desvaloriza. Então, a luta vai ser nesse terreno. Vai ser uma luta disforme, mas que caminha também. Por isso que essa disputa entre a nova direita, que quer responder a isso, e o socialismo do século XXI. Isso que eu dizia, vai resultar nisso. Vai resultar nisso. A questão aqui no Brasil. No Brasil, existe uma burguesia entreguista, e hoje, com a influência e o papel do capital financeiro, essa burguesia ela tem um grande poder no Brasil. A burguesia nacional, etc., praticamente vem sendo sempre eliminada. A desindustrialização do Brasil levou à perda de força e de poder da burguesia brasileira, pessoal. Ou seja, na realidade,